Salve, galera tricolor! Essa semana o mercado da bola do Fluminense está agitado, hein? Ione Gonzalez e Danielzinho estariam voltando para o Fluminense depois de 3 anos da última passagem dos dois jogadores pela equipe do Fluminense. Ione Gonzalez, que acabou seu contrato com o Portimonense de Portugal, não está livre no mercado, está só por conta ali dos exames médicos, e Danielzinho ainda aguarda a liberação da equipe do Bahia para ingressar na equipe do Fluminense. Então aí, Danielzinho e Ione Gonzalez podem estar chegando aí no tricolor das Laranjeiras. Vale destacar também que os dois atletas estariam vindo para o Fluminense muito por conta da amortização de dívidas que o Fluminense tem com os dois atletas, com o próprio Ione Gonzalez e com o próprio Danielzinho. Danielzinho, inclusive, acho que tem até caso na justiça, tem até processo do Danielzinho contra o Fluminense. Então os dois atletas viriam para o Fluminense para poder amortizar, para poder negociar melhor essas dívidas com o tricolor. Bem, em 2019, na passagem dos dois atletas, o Fluminense sofria uma grave crise financeira, né? Era o primeiro mandato, início do primeiro mandato do presidente Mário Bittencourt. O Fluminense tinha muitos problemas com dívidas, muitos atrasos salariais, e os dois atletas preferiram não renovar com a equipe do Fluminense. O Ione Gonzalez assinou com o Benfica, né, de Portugal, mas nunca chegou a jogar pela equipe portuguesa, não. Virou uma moeda de troca ali com o Pedrinho, ex-Corinthians. Então o Pedrinho foi para Portugal e o Ione Gonzalez ficou emprestado na equipe do Corinthians. Também não teve grande participação na equipe do Corinthians, não foi muito bem, não. Já o Danielzinho rumou ao Bahia, mesmo com o Fluminense cobrindo a proposta de contrato oferecida pela equipe baiana. O Fluminense cobriu a proposta, mas Danielzinho preferiu, por conta da questão toda dos atrasos de salário, preferiu rumar a equipe do Bahia e está lá até hoje. Bem, vamos começar falando do colombiano, do Ione Gonzalez. Ione Gonzalez que fez sua melhor temporada na carreira pelo Fluminense. Foram 17 gols em 62 jogos pela equipe do Fluminense, né? Ione Gonzalez tendo sua melhor temporada na carreira na equipe do Fluminense. Inclusive foi o artilheiro da equipe em 2019. Depois, quando assina o Benfica, virou um andarilho da bola, né? O Benfica emprestou o Ione Gonzalez diversas vezes, não teve sucesso praticamente nenhum, em quase nenhuma equipe foi emprestada. Chegou a ser emprestado para o Corinthians, foi emprestado para o Deportivo Cali, para o Los Angeles Galaxy dos Estados Unidos e para o Ceará, sem nenhum tipo de relevância em nenhuma das equipes. Depois, no fim de 2022 e início de 2023, ele rescinde com o Benfica e assina 6 meses com o Portimonense de Portugal. Finalmente conseguiu jogar na Europa o Ione Gonzalez, mas também não teve boa passagem pelo Portimonense, não teve seu contrato renovado, estava livre no mercado. E desde que saiu do Fluminense, Ione Gonzalez teve 89 jogos, com 4 gols e 6 assistências. Números muito pobres para um jogador de lado de campo, para um atacante que era fazedor de gols na época do Fluminense. Pode jogar centralizado, pode jogar tanto do lado esquerdo quanto do lado direito, muito veloz, muito driblador, mas que depois que teve a temporada de 2019 pelo tricolor, basicamente sumiu, não jogou mais nada. Então você vê os números: 89 jogos, 4 gols e 6 assistências. E não bastasse isso, teve aquele vídeo polêmico do Ione Gonzalez lá no Ceará, que ele estava na concentração do Ceará, e ele debochou do Fluminense por conta dos atrasos de salário que ele foi receber em janeiro, só em junho, aquela coisa toda. Inclusive tem até vídeo sobre isso aí. Bem, tudo bem, o Fluminense estava devendo, estava errado. Quem deve está sempre errado. Não pode, o Fluminense não podia deixar de pagar o salário do jogador, atrasar salário, isso é culpa do clube. Só que futebol é paixão. Assim, futebol é paixão e o torcedor não esquece esse tipo de comportamento, esse tipo de fala do jogador. Então você querer que a torcida te recepcione bem, depois de você debochar na concentração de outro time, você debochar do clube e a torcida aceitar isso bem, é muito complicado. Então assim, deve estar errado, o Fluminense está errado em ter devido, ainda está devendo inclusive para o Ione Gonzalez, mas esse tipo de declaração nunca pega bem com a torcida. Inclusive está tendo aí até campanha contra a contratação do colombiano por parte do Fluminense. Então foi mal, o Ione Gonzalez estava certo por causa da dívida, mas foi muito mal ter falado isso na época do Ceará. Já Danielzinho, cria de Xerém, saiu do clube em 2020, digamos pela porta dos fundos, né? Desde que saiu do Fluminense e rumou para a equipe baiana, foram 177 jogos com 11 gols e 17
a assistência do Danielzinho teve um início muito bom na equipe baiana, depois foi caindo de rendimento, foram chegando outros reforços, principalmente com a compra do Grupo City, e Danielzinho acabou aí, agora estava no banco de reservas da equipe da Bahia, né? Então o Danielzinho nessa última temporada, os torcedores do Bahia até não concordavam muito com ele ser banco, não. Ele até que é bem quisto lá no Bahia, mas é um jogador aí que já teve em melhor fase e também já teve esses atritos com o Fluminense, inclusive, como eu tinha dito anteriormente, tem até processo contra o Tricolor. E dizem aí as más línguas, não apurei se é verdade, nem nada, falando aqui no vídeo porque é uma informação que tá rondando nas redes sociais, de que o Danielzinho teria, após a vitória do Fluminense 2-1 no Maracanã, para cima do Bahia, ter ido ao vestiário do Tricolor para pedir para voltar pro Fluminense. Então, assim, se a moda pega, o Caio Henrique podia pedir para voltar, né? Pelo Fluminense foram bons números, né? Foram 9 assistências em 79 jogos pela equipe do Fluminense. Então, o Danielzinho teve uma ótima temporada, teve ótimas temporadas pelo Fluminense, apareceu muito bem, era um jogador de muita movimentação. A cara do Diniz, tanto que foi o jogador que lança ele no profissional, foi o Fernando Diniz. E ainda posso até ir um pouco além das duas contratações que a gente está lidando aqui com mais afinco, né, que é o Ione e o Danielzinho. Para mim é que faz um pouco mais sentido, muito por conta do que o Diniz joga, pelas características do atleta. Mas tem uma coisa que me preocupa muito, que é a perda de espaço dos jovens no elenco do Fluminense. A chegada do Danielzinho, você tira uma vaga do Arthur, você tira uma vaga do Isaac, apesar do Isaac trabalhar na ponta, nos lados do campo, ali muito pelo lado que o Ione vai atuar, tal, mas o Isaac pode jogar centralizado também. E do Giovanni Mason, começou bem no Fluminense, mas depois sumiu. O Diniz não colocou mais o Giovanni Mason para jogar, começou até bem, arriscava de fora da área, abusado e tal. Só que aí, acho que com a chegada do Danielzinho, os jovens acabam perdendo espaço. E já dá para reparar bastante, que apesar de já tive em coletivo que o Diniz já negou isso, não soube se explicar muito bem não, mas negou isso. Diniz não é muito afeito a Xerém não, né? Inclusive a imprensa especializada vem noticiando mais 2 reforços para o Fluminense, né? E reforços onde o Fluminense está com um problema, que é a defesa. A chegada de Marlon, ex-cria de Xerém, jogou no Barcelona e tudo, estava no Monza da Itália, estaria chegando, estaria negociando com a equipe do Fluminense. E Antônio Carlos, ex-Corinthians, jogou também no Flamengo, estava há muitos anos lá no futebol americano, tá? No Orlando City. Então aí são 2 jogadores para defesa. O Fluminense está sofrendo bastante com lesões, agora teve a suspensão do Manuel com o setor defensivo, aí sofrendo bastante baixos. É um setor que realmente o Fluminense precisava olhar nessa janela. Bem, nem só de chegadas vive o Tricolor, né? Também de saídas, também. E Alan, atacante Alan, estaria saindo do Fluminense, voltando para o futebol chinês. Inclusive o atacante de 33 anos é naturalizado chinês, inclusive já até jogou pela seleção da China, estaria voltando para o futebol asiático. O Alan não foi nem relacionado na partida contra o São Paulo pelo Campeonato Brasileiro, nem viajou. Então o Alan estaria aí se despedindo do Fluminense. Cria de Xerém, não produziu muito do que a gente achou que ia produzir, sofreu muito com problemas físicos, mas aí o Alan estaria voltando para a China para voltar a jogar pelo país asiático. Tricolor, o que você acha? O que está achando dessas especulações, da vinda do Ione, do Danielzinho, a saída do Alan? Deixa aqui nos comentários. Não esquece de dar like no vídeo, ativar o sininho para receber as notificações e, claro, ali daquela seguir no canal para você ter todas as informações do Fluminense aqui no canal Flu News, o melhor canal que fala de Fluminense na internet do mundo todo. Forte abraço, galera. Fiquem bem e saudações tricolores.